do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E por aqui a gente fica. Na última semana foi trabalhado o verso 7º. Eu vou relê-lo. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. É isso? E foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, na última semana, nós acompanhamos o trabalho e não pudemos estar com vocês, mas eu fiquei muito feliz de ver a desenvoltura, a dinâmica, a participação de todos. E o objetivo da tarefa foi atingido com louvor. Então, mas apenas fazendo um resumo, lembrando que todo o processo da evolução, ele se dá de dentro para fora. É o despertamento do ser a caminho da evolução. Mas todos nós estamos, como indivíduos, inseridos num plano social coletivo, dentro de uma linha de relação importante na evolução. Essa linha, esses pontos de interação auxiliam nos toques que vêm de fora para dentro. Porque o toque de fora para dentro é a expressão da misericórdia, que nos inspira a dar passos adiante. E esse mecanismo se dá por indução, portanto, do ser para com o semelhante. E a partir da interação vibracional, por afinidade, nós vamos sendo, vamos dizer assim, agradados. Nós somos sensibilizados pelas almas que temos vínculos, e assim a gente abre possibilidade de ver um pouco mais adiante. Certo? Isso é muito importante. Seja pelo amamentar de uma mãe a um bebê, seja de um olhar de pessoas que se gostam, ou seja, pelo comportamento do indivíduo que está sendo observado por aquele companheiro que tem este como um ser especial para este coração. Ficou claro? Então, eu me recordo do nosso querido amigo Honório Abreu, quando estudávamos o Apocalipse lá no Grupo Emmanuel, sobre a orientação dele, ele tinha algumas expressões que ele repetia constantemente. E uma delas é que nós estamos, por exemplo, agora, estabelecendo um vínculo por sintonia com Jesus. Então, a sintonia, você quer escutar uma rádio, você... Né? No meu tempo tinha um seletor. Hoje você aperta um botão para você chegar lá naquela rádio.
né? Aí você vai escutar aquele tipo de programação. Quando eu venho para o estudo do Apocalipse na casa de Kardec, eu estou sintonizando o meu rádio nas linhas vibracionais, nas ondas do Cristo. Significa que esta sintonia, ela é promovida por nós para entrar em relação com Ele. Porque Ele não vai na sua casa e dizer assim, hoje tem Apocalipse, vai lá. Não é assim que funciona. Certo? Você vem ao Apocalipse por vários motivos. Agora, o ponto fundamental é ouvir Jesus. Certo? Então, quanto mais você repetir essa ação, você vai criar com Jesus uma afinidade. Afinidade é a relação pautada, por exemplo, no sentimento e não no campo intelectual. Estudar o Evangelho é estabelecer uma linha intelectual, num primeiro momento. Nós estamos buscando informação, não é isso? E a partir da informação haverá o que então? Uma relação para se trabalhar o sentimento. Fiz-me claro? Então, isto nos explica por que nós não amamos Jesus. No seu sentido profundo da expressão do amor. Nós estamos começando a criar uma identidade com o amor que Ele já nos oferece há muito tempo. Captaram então? Então, só para completar, pode pegar o microfone. Então, isto é fundamental para que a gente não se arvore presunçosamente, saindo por aí dizendo que nós somos legítimos representantes de Jesus, porque não somos. Nós estamos numa escola na qual estamos criando sintonia apenas. E não temos que ter vergonha, escrúpulo exagerado por isso. Isso nos alivia. Isso é consolador. E isso vai te mostrar que você não precisa de colocar uma dose incisiva ou forte de cobrança pessoal no que remonta à sua evolução. Porque se você fizer isso, você vai alimentar naturalmente um sentimento de culpa, porque você vai querer uma coisa e não vai conseguir à primeira vista. Entenderam? Você tem que se esforçar. Nós precisamos de nos esforçar? Sem dúvida. Mas temos que nos sentir também felizes e realizados com o que a gente está dando conta de fazer. Tá? E para Jesus, para os espíritos que representam esse processo de inspiração para a humanidade, é motivo de festa a gente querer sintonizar. Eles não, porque o amor não exige resultado. O amor não exige que amemos na mesma condição de que somos amados. Ficou claro? Então, quando você fala assim, eu amo meu filho, mas meu filho não olha para mim. Que tipo de amor é o seu? Cobrança? Me perdoe, mas isso não é amor. Fala, Luiz, para a gente caminhar. Bom dia. Bom dia. Pelo que você está falando de sintonia e afinidade, a gente poderíamos então falar que eu sintonizando repetitivamente, isso vai me levar à afinidade, então. É isso? Se a gente buscar o processo da mediunidade, por exemplo, funciona assim. Quanto mais você cria sintonia com os espíritos, mais se estabelece afinidade. Mediunidade, você não pode partir para afinidade para depois falar de sintonia. Embora, quando chega num determinado estágio, a sintonia e a afinidade caminham lado a lado. Ficou claro? E é por isso que os espíritos insistem com os médiuns por pontualidade e assiduidade. Pontualidade e assiduidade, para criar constância. Exatamente. Disciplina. Eu gostaria de pedir a vocês a licença literária e do estudo, porque se eu for focar
num resumo do estudo anterior, nós não vamos caminhar. Então, quem se interessa, que vocês, a maioria, estavam aqui na semana passada, e quem está em casa acessando a primeira vez, eu convido para assistir o estudo que está disponível na playlist da Rede Amigo Espírita e no site da FEAC também, palestras, Apocalipse, vocês vão encontrar o trabalho da última semana. Certo? Porque ele é muito importante para a gente entender o que vai vir pela frente. Porque saraiva, sangue, ser lançado na terra, a queima de terça parte das árvores, que as árvores somos os seres humanos, que estamos em processo de transformação permanente, não é? A erva verde, que é o fruto da árvore, ou melhor, é a esseiva da árvore, que representa os componentes em crescimento e germinação, que estão sendo convidados para uma nova realidade mental. Tudo isso é a base para a gente trabalhar esse versículo 8º, que eu vou fazer a leitura dele agora. Desculpem o estar acelerando. O verso 8º diz assim: semana passada foi a primeira trombeta. Só isso? Primeiro anjo, primeira trombeta. Agora, o segundo anjo, segunda trombeta. Primeiro anjo pode simbolizar a primeira revelação. Primeira revelação. Você começa a descobrir a lei. Nós vamos para a segunda revelação. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Então eu vou fazer aqui agora uma análise rápida, para depois a gente abrir para vocês. E o segundo anjo tocou a trombeta. É como se cada um fosse fazendo um trabalho de aprofundamento mais sério na intimidade, ou como providência capaz de fazer implodir as cristalizações mais complexas da nossa personalidade, ou seja, as marcas que trazemos. Não se preocupe, eu vou explicar. Vamos lá. O primeiro anjo, a primeira trombeta, não é o anjo um revelador? Então o anjo revelador é aquele que tem a missão de trazer o convite. Vamos falar assim que fica fácil. E aí você vai ouvir esse convite. Você vai prestar atenção nesse convite. E esse convite é para você sair da condição que você se encontra para caminhar adiante. Certo? O segundo anjo, qual que é o papel dele? O segundo anjo, ele não vem de fora para dentro te convidar. O segundo anjo, ele começa a nascer dentro de você. Que é um movimento a partir do convite que você recebeu. Esse movimento interior. E quando você recebe um ensinamento e sai para pôr em prática, aí começa a acontecer os problemas. Porque você vai ter que... Como é que eu vou pôr em prática? Eu vou ter que vencer meus limites, não vou? Então você tem que fazer um trabalho de aprofundamento mais sério, mais na intimidade, para buscar elementos para fazer. Para você realizar. E um dos problemas que a gente enfrenta quando mergulha na intimidade para buscar recursos para fazer, é você encontrar o homem velho. Aquele que está acostumado a fazer daquele jeito. Aí você vai ter que lutar com ele para convencê-lo a fazer o novo. Certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês. A tecnologia, ela representa um pouco disso para nós. Se você não fizer um acompanhamento das novidades, você vai ficando para trás, não vai? Não é assim que acontece no mundo? Então tem gente que... Eu tenho um amigo meu que é mais ou menos da minha idade, ele não tem celular até hoje, você acredita? Aí eu brinco com ele, disse, meu amigo, ele disse, não quer saber disso não. Se eu comprar esse negócio, eu vou ficar escravo. Quer dizer, ele está começando a ficar isolado no contexto, não está? Uma ilha. Ele está criando uma ilha.
Agora, é interessante que ele fala o seguinte, se eu tiver um celular, eu vou virar escravo. Aí, eu posso argumentar com ele dizendo, tenha o celular e não seja escravo do celular. Use o celular para coisas que são importantes. Por exemplo, você tem um carro, você está dirigindo por aí, o carro estraga. Como é que você vai fazer nesse mundo atual? Não dá nem para você telefonar para alguém. Não vai ter nem orelhão, não tem nem orelhão mais. Não tem mais orelhão. Então, quando houve a desativação do orelhão, foi um recado que a Telemig disse, olha, eu estou saindo de cena. Vocês lembram da Telemig? Era Telemig, hein? Então, já que é para ir para o passado, vão direito. Prepare-se. Ou seja, as coisas vão sendo desativadas para que outras sejam ativadas num processo natural. Agora, se você se alienar, depois para você pegar o carro do progresso, você vai ter dificuldades. Então, você tem que procurar minimamente se atualizar. Ah, mas tem gente que diz, eu sou velho, não preciso dessas coisas. Eu falei assim, poxa, mas o que me interessa é ter meu dinheirinho, comprar minhas coisas, e tá bom demais. Pô, daqui a pouco você está lascado, porque como é que você vai fazer para tirar seu dinheiro? Agora já tem cartão para você receber a aposentadoria. Antes você tinha um monte de gente lá no banco que te ajudava. Hoje você vai ter que se virar com a máquina. Se você não entender coisas mais elementares e for se atualizando, você vai ficando à margem do processo. Então, o segundo anjo é um grande desafio para nós. Porque ele vai propor o implodir das cristalizações. O que significa? Você vai ter que demover tudo aquilo que está fixado, que foi importante durante um tempo, mas agora não mais. Não é? Lá na Idade Média você se programou a viver com aquele costume, com aquela maneira, com aqueles recursos. Esse ser que vem para o século XXI, que tem muitas amarras na Idade Média, nós precisamos de entender que tem coisas que não dão mais certo. Tem que mudar. Entenderam? Então, assim, não é que Deus vai falar assim, ou você evolui ou você evolui. Não é isso. É a natureza das coisas que vai, na verdade, ir nos auxiliando no processo. Porque senão a gente acomoda. Tem muita gente que vive no interior. De vez em quando a gente vê esses vídeos aí, o pessoal mora lá completamente fora. Outro dia eu vi um vídeo, Terra de Minas, adoro aquele programa, na Rede Globo. O interior de Minas, comida, cidade interior, aquela vidinha lá. A gente viaja naquele programa. Não é? Uhum. E é depois do almoço, tem dia que eu até durmo e vou lá para aquelas cidades que eles estão contando. Continuar comer, né? É. Pois bem, aí de vez em quando entrevista alguém e fala assim, olha, eu vivia lá na capital e agora eu quero morar no interior. Ele está fazendo um movimento inverso que a gente até observa que vai ser um fenômeno daqui a pouco tempo. As pessoas sairão da grande cidade e vão habitar o interior que tem terra para dar e vender, naquele sentido antigo. Né? Mas tem gente que está saindo de lá, ou daqui, da cidade, para ir para lá, porque quer se alienar do que está acontecendo aqui. Então aí já é um movimento extremista. Vocês entenderam? Então, olha que interessante como é que se dá o movimento do ser humano, no campo social, que é o que nós estamos tratando. Ele vai lá, vem cá, aí, ou seja, reencarna aqui, depois reencarna aqui, e fica nesses processos de adaptação, mas de uma certa forma tudo fragmentado. E aqui nós estamos estudando sobre o mecanismo de você se adaptar, procurando ter uma visão mais ampliada, para jamais você se fixar num ponto e se alienar nele. Porque senão nós seremos lançados no mar. Aí o texto vai continuar dizendo. O que significa? Que
E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Lançado no mar. A primeira revelação informou, não é isso? Moisés disse. A segunda revelação vai, na verdade, abrir para nós uma possibilidade de ser lançado num outro mecanismo de vida. Certo? E quando assim acontece, nós estamos sendo convidados para fixar os novos valores, portanto, numa vivência social. Primeiro momento íntimo. A implementação se dá no campo social. No campo das interações. É convivendo com o semelhante que você vai identificar a natureza dele. Você vai perceber que ele é um ser que está em aprendizado. E que ele está falando para você quais são os seus limites. E ele também te dá a possibilidade de você vencer os seus limites. Quando ele diz assim, não para você. Aí você fala assim, por que não? Você quer indagar o motivo do não. Se não houvesse o não dele, não haveria um movimento do interesse em saber o porquê do não que brota de dentro para fora. Pegaram aí? Então esse segundo anjo tem essa função. Esse anjo então está dentro, ele não está fora. Certo? Esse anjo está dentro. Agora é interessante porque nós vamos então ser lançados para operar com o que está sendo lançado para fora. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo prático. Você está no ônibus. Alguém pisa no seu pé. Já aconteceu isso com alguém aqui? Pisaram no seu pé. Como que você reage? A sua reação, ela está dizendo qual que é a marca, qual que é o selo do que você traz em ti. Quando você toma uma fechada no trânsito, quando alguém traz algo que vai despertar a sua intolerância. Como também, num campo mais positivo, quando você vê alguém em apuros, quando uma situação te convida para um indivíduo estar em desespero ali, não é? Seja ele conhecido ou não, você está sendo convidado para que tudo que está aqui dentro venha para fora. Você só vai conhecer e trabalhar com o que você tem dentro de você quando a vida te chamar para ir para fora. Então, ser lançado como um monte que arde em fogo, na verdade, são os episódios que balançam a estrutura do indivíduo e da humanidade. Pode falar, Júlio. Nada oculto que não haja de ser descoberto. Nós costumamos, por exemplo, abordar isso só de um ponto de vista místico, de um ponto de vista religioso. Mas é exatamente esses movimentos de troca de experiências que um propõe para o outro, pela vida social, pelo contato social, e nós estudamos muito sobre isso no Livro dos Espíritos, vai fazer, esse contato fará com que proporcionará a imersão das coisas que estão na nossa intimidade, que vamos lançar. Então, o movimento de lançamento de fora para dentro, a espiritualidade lança para nós uma série de fatores pela misericórdia divina, para que isso vai propor um lançamento de nossa parte, concordando ou não concordando. Então, o nosso objetivo, até o Paulo Pina gosta muito dessa expressão, é aplicar o evangelho na reação, aplicar o amor na reação, porque esse movimento de imersão proporciona um autoconhecimento do que vigora efetivamente na nossa intimidade, que é o trabalho a ser feito na terra do coração. Transformação moral, reforma íntima. Então, nessa conjugação de fatores aí da misericórdia, hoje nós já estamos lidando há mais ou menos 150 anos com uma grande coisa que foi lançada no mar da experiência humana,
E é a revelação espírita, ardendo em fogo. Nós podemos aí trabalhar o ardendo em fogo como o amor dos espíritos componentes do grupo do Espírito de Verdade, que nos amam ao extremo, buscando a nossa renovação moral, por um fator de indução, em que nós vamos acionar nossa capacidade de sintonização com a proposta de cunho moral elevado, para desenvolver a afinidade, que é a renovação dos sentimentos. Então, às vezes, nós não entendemos muito bem esses dois fatores, sintonia e afinidade. Se nós temos um lançamento de fora para dentro, nós lançamos de fora para dentro para o próximo, projetamos para o próximo determinados valores pela conjugação da razão e do sentimento, a ideia, a emoção, a razão e o sentimento. Então, é um movimento de expansão, e existe um movimento de recolhimento, de apropriação que se dá pela sintonia e pela afinidade. Então, são dois aspectos que se conjugam extraordinário e automaticamente. Ao mesmo tempo que nós estamos lançando, estamos recolhendo. De acordo aí, meu amigo? Luiz, você traz aí o que você está pensando aí. É uma coisinha ardendo em fogo, vai cair do céu? Como é que é? Não, só o que me chama a atenção nesses próximos eventos é que sempre começa com tocar uma trombeta, né? Então, sempre que toca uma trombeta, vai acontecer alguma coisa. Ou seja, é uma situação em que não há mais possibilidade de retorno. Não há mais eu falar, não, espera aí. Amanhã, não. É o momento da nossa vida em que virá. Aí eu estava só voltando aqui para ver se eu localizava, porque lá no início do Apocalipse, lá no capítulo 1, no versículo 3, ele nos alerta justamente para isso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o tempo se aproxima ele fica tão perto quanto o tocar de uma trombeta. Ou seja, uma trombeta é alguns segundos e a situação já se vem para nós, né? Podemos não chegar a esse ponto desde que eu me lembre do que foi me falado lá atrás. Guardar as coisas que nela estão escritas, né? Buscar implementar no nosso dia a dia o evangelho que aprendemos, né? Os alertas de Moisés, depois o ensinamento prático de Jesus, né? Sem dúvida. E é muito interessante, porque eu tinha separado aqui um comentário do Leles, no livro Apocalipse ao Terceiro Caminho, que a gente já anunciou aí anteriormente. Ele tem uma interpretação, ele era espírita, ou é espírita, eu acredito que ele já desencarnou, mas ele também aborda muitos aspectos sociais, a história da humanidade, enfim. Então, no que remonta a essa trombeta, esse segundo anjo, a trombeta, ele diz o seguinte, que naquele período houve uma visão antecipada dos acontecimentos. O Apocalipse mostrou assim, sumariamente, como iria vigir a humanidade no período medieval. Lembrando que o Apocalipse foi revelado antes da Idade Média, certo? E que, efetivamente, aconteceram muitos fatos históricos que essa visão dele é extremamente respaldada. Então, observem bem o que ele diz. Essa grande montanha que foi lançada, que ardia em chamas, isto é, era para si mesmo uma estrutura socialmente injusta.
continente, por isso mesmo, de causas de revoltas, de lutas competitivas e, consequentemente, de sofrimentos. E foi atirada precisamente no mar. O que significa mar? O mar é a elaboração da vida. O mar é o laboratório. No mar você tem todos os elementos. Não é, Sucedino? Tem tudo lá. A vida está no mar. A reencarnação representa o mar. Por isso que Jesus usa do símbolo da pesca. E ele fala para Pedro que fará de Pedro pescador de homens e de almas. Olha que importante isso. Então, continuando. E foi atirada precisamente no mar. Dos costumes, concepções e ideias de então, cuja terça parte se tornou sangue. Justamente em função das injustiças sociais de que era, entre aspas, a grande montanha. Então, a grande montanha é a injustiça social no campo lá de fora, e a grande montanha no campo íntimo é o egoísmo. Então, é lançada no mar. A alma do velho império, qual que é o velho império? O Império Romano, o império depois que se torna o Império Romano místico, quando Roma se associa à igreja. Então, continuando. A alma do velho império, pois, apenas trocou de roupa e de nome, dado que, na essência, prosseguiu a mesma. Então, o velho império romano mudou de roupa, mas a essência continuou a mesma, seja nas religiões ou em outros impérios que foram consolidados naquele período da Idade Média. Diz mais a evidência que morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. De fato, a única criação que tinha vida no mar das ideias de então eram as igrejas primitivas, que desapareceram nas suas estruturas socio-caritativas. Tais igrejas eram os veículos das ideias que tinham vida, ou seja, as embarcações ditas na vidência. Lembram que as naus também foram queimadas? Então, porque essas naus difundiam as verdades do cristianismo genuíno. Foram, pois, destruídas na sua terça parte, isto é, desfalcado o mesmo cristianismo na terça parte do seu conteúdo doutrinário, passando a vigorar os 2 terços seguintes sobre a forma doutrinária do catolicismo romano em sua teologia. Aliás, por aparente coincidência, a parte mais bojuda de um templo católico tem o nome de nave, onde ressoam as vozes dos pregadores e doutrinadores, veiculando o papel de embarcações, as teses e crenças católicas. Aqui até abriu aqui para uma análise daqui a pouquinho, que a gente vai chegar nela. Mas vamos sintetizar dizendo que surge o cristianismo. Vêm as ideias. As ideias do Evangelho, em tese, objetivavam atender uma terça parte. Né? Uma terça parte. Que foram aqueles cristãos que naquele período, era um número muito diminuto, mas captaram a mensagem. Foram sensibilizados pela mensagem. Só que o que aconteceu? As outras 2 terças partes, você tinha um grupo que ficou atento e se rebelou, e tinha um outro grupo que nem entendeu o que estava acontecendo, certo? Isso é importante para a gente verificar o que está acontecendo atualmente, por isso que nós estamos indo na história, certo?
Então, o que aconteceu com essa terça parte que captou a vossa mensagem, digníssimo guru? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Essa terça parte que captou a mensagem do Evangelho. A espiritualidade lançou essa terça parte no meio das outras duas terças partes. Ovelhas sendo enviadas no meio de lobos. Num processo de multiplicação das ideias. Lembra que a gente fez um monte de conta aqui no início? Dos 12 discípulos, que depois foram divididos em 6 duplas, que saíram para formar um colégio de mais 12, aí atingiram os 72 discípulos, aí depois foram dividindo até chegar nos 500, numa multiplicação assim. A mensagem do Evangelho, a informação do Evangelho, ela é tão poderosa que ela multiplica e nos deixa preocupados com quando queremos fazer matemática da evolução. É isso que o benfeitor nos esclarece sobre o que a gente vem conversando. Não dá para mensurar. Primeiro, não dá para você estipular tempo de mudança. É apenas uma ilação. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Certo? Mas o que importa para a gente entender é o seguinte, que na linha da evolução, o alto está chamando todos. Vinde a mim. Mas espera aí, você falou que o alto não invade a intimidade de ninguém? Não invade mesmo não. Mas o alto vai chamar quem recorre ao alto. Quem que vai procurar o alto? Quem que procura a espiritualidade? Ou qual a condição para que nós procuremos ajuda? Fala, Fernanda. Então senta aqui, só por causa disso. Você está muito longe. Quando estamos enfermos, certinho? Olha que beleza que é esse processo. Quando você fica enfermo, você fala assim, você está lá no meio, você está quase caindo no precipício. Você não tem corda, você não tem paraquedas, você não tem ninguém para te dar a mão. O que te resta fazer? Você vai pedir ajuda para a águia que está voando ali perto? Ela vai dar conta de te salvar? Nossa Senhora. E eu peguei aqui, ó, a águia. A águia representando o próprio Império Romano. No sentido não do império destruidor. Não. Não levem por aí. O Império Romano que representa as forças da terra, que são importantes. As forças da terra são importantes, porque senão não seriam forças. Elas seriam desautorizadas. A força da terra é a organização social, que é representada pelas suas leis. E os homens buscam os seus direitos. Estão de acordo? A justiça social é o anseio das pessoas. Então, quando você vai lidar com o semelhante, você está em busca da justiça social, porque você está, naquele momento, desenvolvendo o seu sentido divino. A natureza divina está dentro de nós. A perfeição, o germe, não está aqui dentro. Então, quando você vê desigualdade, se isso toca o seu campo de sensibilidade, você fala assim, não pode. Se não tem a ver com você, você passa de largo. Não foi a história do samaritano, do bom samaritano? O religioso passou, né? Todo mundo passou. Quem que foi atender o samaritano? O samaritano não. O caído. A vítima. Foi o samaritano. Quem foi? Não foi o samaritano? Exato. Por que o samaritano? Porque o samaritano estava fora do contexto. O samaritano era tido como pessoas de má vida. Eles eram uma tribo que estava dissociada do academicismo,
da estrutura ortodoxa religiosa, eles não participavam das reuniões lá no Sinédrio. O samaritano não ia na casa do Caifás nem do Herodes para participar dos banquetes. Ou seja, eles viviam no mundo, mas em tese eles não eram do mundo. Eles não estavam corretamente politicamente bem. Não era essa a ideia. E só por não estar no contexto social, auxiliou para que o samaritano tivesse mais sensibilidade, porque ele era pária, ele sofria bullying. Não é isso? Na linguagem atual, o samaritano sofria preconceito. Então, ou seja, ele já tinha sua dor. E ele, em tese, estava superando a sua dor. Ele tinha mais empatia com o próximo do que o religioso. Do que o religioso. Aí, aquele que está caído, o que está caído, ele está pedindo. Ele está pedindo ajuda. Ninguém que está no chão está indiferente a esta situação. Vive a dor. Explícita ou implicitamente falando. A dor está ali. Olha que barato essa história. Então o alto vai socorrer aqueles que estão lá embaixo. Porque o cara levantou a mão, Senhor. Só que o alto, o Júlio gosta de repetir, né? Que Deus não exerce, né? Deus não opera com a matéria diretamente. O livro dos Espíritos gosta de repetir. Não, porque você repete o livro dos Espíritos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Deus não exerce ação direta na matéria, para ser literal. Mas ele usa os homens. Como é que Deus usa os homens? Ele fala assim, seu Cedino, vai lá, socorre a Cláudia. Não. Sensibiliza, né? O seu Cedino foi convidado para caminhar com a Cláudia. E a sua natureza divina, a sua luta pela justiça, quando vê a Cláudia lá em apuros, assim, ô Senhor, faz até uma prece, né? Me inspira que eu vou lá socorrer a Cláudia. Nossa, eu estou arrumando uma confusão interna agora aqui. Você se armou. Lá na casa da vocês resolvem. Pôs a dedo em fogo lá na casa da Cláudia. Joguei lá a bomba. Mas quando o seu Cedino fala assim, não, eu vou lá na Cláudia. O seu Cedino está cumprindo uma ordenação divina. Não que Deus falou, vai lá. Entenda, esse mecanismo é extraordinário. Porque toda vez que você se movimenta para fazer o bem, você está realizando a obra de Deus. Então você está indo em nome de Deus. Não é que Deus apertou o botão e mandou que você faça. Você percebeu que existe uma engrenagem que precisa de ser organizada. Então se você foi, você está sendo instrumento de Deus. Bom, então só para a gente não perder essa ideia, que ela é muito especial. Então o que aconteceu quando Jesus trouxe o Evangelho, enviou os discípulos? Os discípulos começaram a espalhar a mensagem. E espalhar a mensagem, na verdade, é o segundo anjo. O primeiro anjo falou assim, toma aqui, tocou a trombeta. O Luiz falou, e quando a trombeta toca, porque chegou a hora, é o toque de recolher ou o toque de trabalhar. Não tem como fugir. Quer um exemplo? O indivíduo perdeu o emprego. O que resta para ele? O que resta? Ele perdeu o emprego. A trombeta tocou. Ele vai ficar dentro de casa esperando o quê? Ele vai ter que sair para se adequar a uma nova realidade, concordam? Essa é a trombeta. Então, quando ele está saindo, no caso os discípulos, a trombeta tocou, eles passavam por dificuldades e Jesus socorreu, porque eles pediram ajuda. A gente vê o Evangelho, a gente entende assim, aí Jesus veio, chegou, aí ele saiu atrás de um monte de gente para formar a escola dele. Ele não pensa assim? Porque está escrito. E aí Jesus começou o mandato. Aí ele passou e encontrou o levita, né? O Levi. Aí depois ele dá uma ideia de que ele saiu pelo mundo, né? Arrebanhando.
Observe como que a gente morre na letra. Mas que está escrito. Por que os discípulos ouviram o chamado dele? Porque antes houve um movimento de cada discípulo. Houve um processo de sensibilização de cada um. E este movimento é que é crucial para que Jesus diga: venha então. Venha participar do meu reino. Pegaram aí? Eu quero saber, mas isso não está escrito. Eu falei, então vocês podem mandar para a fogueira? Porque, na verdade, se a gente for pegar o Antigo Testamento e procurar o que preparou o Antigo Testamento, vocês vão encontrar essa história lá. Porque essa história é a história de todos nós. Você levantou o dedo, precisou, o Senhor atende. E Ele te atende dizendo: a vida continua. Siga-me, venha a mim. Vinde a mim, estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, aí encontrareis paz. Ele te deu o roteiro. Aprendei de mim. Agora, existe 3. O número aqui é de um terço. Esse 1/3 vai trabalhar com 2/3, certo? E nesses 2/3, simbolicamente, existe aqueles que estão rebeldes e existe aqueles que estão indiferentes. O indiferente é aquele que... O rebelde é assim: não quero saber disso não. Certo? E aí, a gente viu o que aconteceu na Idade Média. E o que aconteceu na Idade Média tem uma repercussão especial dos tempos que a gente vive agora. Porque está havendo uma outra trombeta que está sendo tocada, que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo representa uma nova etapa, uma nova era da humanidade. Aí vai entrar uma discussão seríssima. E agora nós vamos perder os cabelos. O Júlio já quase não tem. Eu já tenho essa preocupação mais. Né? Então, assim... Estou tranquilo. O que está acontecendo agora? Um amigo me mandou um áudio. É um companheiro estudioso, que possivelmente está assistindo um estudo agora, lá da Grande São Paulo. De um áudio, de uma dita interpretação de uma médium, sobre os tempos atuais, a regeneração. E esse áudio, ele tem muito a ver com algumas coisas que a gente anda ouvindo por aí. Porque o mundo ia acabar em 2000, não é? 2000. 2000. De 1000 passará e 2000 não chegará. O Honório morria de rir. Ele falou assim: sabe que o povo me pergunta em que lugar que está isso no Evangelho? Eu não está em lugar nenhum. Não existe. Nem no rascunho. Né? Isso não está nem no porão da Arca de Noé. Mas, enfim, o áudio vem se referindo a alguns acontecimentos dos dias atuais. E aliás, o áudio ele foi gravado antes da eleição para presidente. E o áudio diz mais ou menos assim, que se um partido tal não ganhasse, o processo da regeneração planetária estaria comprometido. Pois bem, que ponto que chega, porque né? o homem pode destruir um partido político, por exemplo, pode destruir o Brasil. E destruindo o Brasil é o coração do mundo e a pátria que vai guiar o planeta na destinação da regeneração, que nós estamos a um passo do paraíso. Aí, pelo áudio que eu escutei, graças a Deus não vai ter esse problema, porque o partido que iria destruir perdeu. Isso na visão do áudio lá, tá bom? Na abordagem, na visão do áudio é difícil, né? No que o áudio está dizendo. Agora, vocês imaginem que ponto que chega o raciocínio das pessoas que estão estudando, entre aspas, espiritismo. Primeiro, vamos raciocinar.
Nós estamos estudando aqui um processo íntimo, mas de vez em quando a gente passa pelo social. Nós acabamos citando a Idade Média, falando do que aconteceu com o cristianismo, que foi totalmente deturpado, certo? Mas não foi só o cristianismo que foi deturpado. Toda a revelação que veio do alto foi deturpada. O decálogo mosaico foi deturpado. Ele foi alterado, ele foi ajustado pelo próprio Moisés. Quando ele vai escrever as leis judaicas, não é? Ele vai dizer o seguinte, olha, olho por olho, dente por dente. Se você for pegar o olho por olho, só essa, o olho por olho, dente por dente, e for nos 10 mandamentos, é uma grande contradição. Mas foi uma necessidade para guiar aquele povo naquele período de muita barbárie. O que a igreja fez com o processo do evangelho? A igreja modificou a essência, modificou a essência não? Ela interpretou, porque a essência está lá, né? Ela, embora tenha interpolações e adulterações no próprio evangelho, como virgindade de Maria, essas coisas todas são deturpações para justificar os dogmas que foram criados no século IV em diante, dogmas que instituíram céu, inferno, purgatório, virgindade de Maria, Jesus Deus, e por aí vai. As três pessoas, né, da Trindade, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, são um só. E aí se estabeleceu toda uma doutrina de culpa e de medo, de penalidades e de recompensas que a gente tem estudado aqui. Certinho? Isso são deturpações. Então, hoje nós estamos caminhando por um processo em que o Império Romano, que deturpou lá atrás a mensagem do Evangelho, ele foi mudando de roupa através dos tempos, com o poderio da terra, ou seja, materializando o que é divino. Quando Allan Kardec vem à Terra, e aí a gente agora chega no Espiritismo. Quando Kardec vem à Terra, ele recebe uma missão. Ele encontrou ali toda uma situação que favorecia, a partir da construção do pensamento filosófico através dos séculos, né, de pesquisadores, de filósofos, etc., ele encontrou todo um arsenal, um baú aberto, e ele, como espírito preparado, pegou a vibe, como diz os jovens, e por comunicações espíritas em muitas partes do mundo, ele codificou a doutrina espírita e nos entregou pura. E a doutrina espírita, numa expressão feliz, não é, como sempre dele, a doutrina espírita é uma alavanca, representa uma alavanca para impulsionar o progresso da humanidade. Uma alavanca. Em outro momento ele fala que a doutrina espírita é uma chave. É uma chave que abre o entendimento. Certo? Mas está escrito de uma forma muito clara na Gênese, tradução da primeira edição e não da quinta, que a gente conhece, que o Espiritismo não será o Espiritismo que vai impulsionar o progresso da humanidade. Está escrito lá. Aí, Júlio. Está escrito. Não vai ser o Espiritismo. Mas por quê? O que vai promover o progresso da humanidade é a própria humanidade. E como é que funciona esse processo? Nós não acabamos de falar sobre a dor? No atual estágio evolutivo, a dor é anjo mesmo, numa expressão intuitiva de Francisco de Assis. A dor é um anjo que bate a nossa porta. Aí o Emmanuel, filosoficamente, fala que a dor é para a vida o que o buril é para um mármore sem forma. A dor vai como que... E não é dor que você vai pagar porque você cortou. Eu brinquei com o Júlio, né? Meu dedo agora, eu estou ficando velho, meu dedo não está fechando. Aí eu brinquei com ele, olha, dentro dessa concepção heteronômica, eu devo ter dado muito tiro lá no Velho Oeste americano. E agora o dedo fecha para me lembrar.
Porque a ideia que a gente muitas vezes traz para o Espiritismo é essa ideia mística. Então o indivíduo está fazendo uma cirurgia de tireoide. Deve ter dado uma facada no outro aqui, arrancou a cabeça. Não é assim que funciona, embora possa até ser. Pode ter sido. Mas não necessariamente é isso. Não é regra geral. Não é regra. Então nós estamos num momento em que o passado está vindo à tona para que a humanidade repense a sua destinação. Aí o Júlio me disse hoje no carro, porque eu contei para ele desse áudio, né? Eu não acabei não contando o final da novela mexicana. Não, você não contou. O final da novela mexicana é porque, em função do que o Brasil vai destruir, vai rasgar os planejamentos de Jesus, não é? Então... Como se um punhadinho de gente aqui no Brasil tivesse o poder de mudar tudo. O destino de 7 bilhões e meio de habitantes. É isso aí, é por aí. E que isso, inclusive, vai alterar o plano da espiritualidade superior, que já está decidindo qual será o plano B. Tem gente aí falando que a parte do Evangelho vai lá para a Austrália, porque lá é verde e amarelo também. É um recurso. É plano C de Jesus. Aliás, pode ser o plano A, porque o plano B era Brasil. Aí passa a ser o plano A, Austrália. E lá tem canguru, e o povo... E tem canguru para dar salto quântico. Inclusive a organização social... A organização social lá é melhor do que aqui do Brasil. Está mais perto do mundo de regeneração do que nós aqui. Então, quem sabe a Austrália será o berço dos brasileiros. Porque os brasileiros é igual aos judeus. São um povo escolhido de Deus. Gente, vamos raciocinar. O Júlio fez essa conta ontem comigo no carro. Foi ontem, né, Júlio? O Júlio saiu comigo para ir num lugar, nós não fomos para esse lugar, ficamos só conversando sobre a evolução. Eu acho que uma multidão que pediu a gente chegar lá, não foi? Foi uma multidão. Aí o trânsito todo embananado, tinha chovido em Belo Horizonte, árvore queimada, a árvore aqui, um caos. E a gente conversando no carro sobre a evolução. Saraiva, tudo. Aí por fim eu perdi o médico, voltamos para casa morrendo de rir. O mundo está assim, igual a gente estava vendo na rua ontem. O mundo está assim, tudo confuso. As pessoas sendo chamadas para reavaliar conceitos. Então vocês imaginem quantos milhões de espíritos. Aqui no Brasil, 50 milhões de pessoas vivem na pobreza. Não é isso? O dado? 50 milhões da população de 200. 54,8 para ser mais exato. Se você for pegar aí, 15 milhões vivem na miséria profunda. Miséria mesmo. Esse é o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho que eles querem. A gente está vendo, estudando textos e textos e textos, e o tempo todo os espíritos mostrando que a terra do Brasil é a terra de Santa Cruz. Ou seja, é a terra do testemunho. Crucificação. Então o Brasil é a terra para se viver o evangelho. E imagine, Jesus vem para a terra para passar por dificuldades seríssimas, como mestre, para deixar um recado para nós. Primeiro, que a vida é curta, que nós temos que aproveitar a oportunidade, que o grande lance é amar, e que a melhor proposta é fazer o bem, sem olhar a quem. Seja samaritano, seja judeu, seja leproso, seja prostituta, seja rico, pobre, menino, velho, faça o bem. Essa é a dica. Então é verdade que ele foi abandonado, ele foi vilipendiado, ele foi torturado, ele foi difamado, ele foi caluniado, eu falei, não é isso? Sim. E ele era um homem justo e não se defendeu. Ele era um homem justo e não se defendeu. Então, tudo que nós fizermos diferente do que Jesus fez, significa que nós precisamos ainda de um tempo para compreender que esta é a proposta. Agora vamos à matemática que o Júlio gosta. Nós estamos caminhando para 8 bilhões de espíritos encarnados. 8 bi. Já fez a conta, seu Cedino? 8 bi.
Eu pergunto para vocês, qual o percentual, será que dá para chutar? De habitantes do planeta Terra, de 8 bilhões de espíritos, que já vivem, por exemplo, numa dinâmica operacional de uma Madre Teresa de Calcutá, de Mahatma Gandhi. Qual o percentual? Eu não vou falar do Chico Xavier, prometi para ele. Nelson Mandela. Né, Júlio? Fala do Chico. Martin Luther King. Fala do Chico. Não, o Chico, não precisa falar do Chico não, né? Não precisa falar, não. Ele, por si só, ele já nos conta. E o grande lance do Chico é falar assim, gente, presta atenção no Gandhi. Gente, presta atenção no Madre Teresa de Calcutá. E o povo está assim, não é, Chico? Porque o Chico, na verdade, o Chico representa, e assim eu prefiro tratá-lo, como o médium que diz para nós que é possível fazer. Ah, mas eu não vou fazer igual a ele. Lógico, porque você tem que fazer do seu jeito. Se você for fazer igual a ele, você morre. Aliás, se você for fazer igual Jesus, você está lascado. Porque ele faz do jeito dele. O jeito de fazer é conquista sua. O perfume é seu. A laranja da laranjeira. Mas qual o tipo de laranja que a laranjeira está dando? Qual o valor? Azeda. Azeda, doce. Cristalizada. Suculenta, seca, grande, pequena. Cada laranjeira faz a sua. Tudo isso, gente, para a gente pensar o seguinte. Observem quantas coisas que aconteceram na história e quantas coisas estão acontecendo hoje. Então, vamos em sã consciência. 7 bilhões, 8 bilhões de espíritos. Será que nós podemos conceber o planeta Terra regenerado? O que é um mundo regenerado? Onde que o bem sobrepõe o mal. Nós não estamos nem falando de mundo ditoso, né? Uhum. O bem sobrepõe o mal. Pergunto a vocês, vocês acham que é possível, é viável, é lógico conceber um planeta regenerado em alguns anos? Décadas? Eu vou citar uma área apenas. A área que cuida da saúde infantil. Os profissionais, e eu tenho muitas informações por algumas razões, os profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, educadores que lidam com crianças especiais, eles estão com o cabelo em pé. Porque a quantidade de crianças autistas com síndrome Asper e tantas outras está crescendo de uma forma assustadora. Certo? E, inclusive, a ciência está se desenvolvendo para essas análises, o que remonta a um contributo para a psicologia que cuida dos adultos, porque existem síndromes que estão sendo descobertas nas crianças, que na verdade já estavam veladas nos adultos. Então existem muitos autistas por aí que teoricamente não são tidos como autistas. Não precisa de ser um Lionel Messi, que tem um comportamento assim, embora seja um craque, mas tem uns comportamentos assim diferentes, que tem um destaque. Uhum. Mas muitas vezes nós outros, no dia a dia, temos alguns comportamentos que vai definir um grau menor, exato, ínfimo, mas de algumas disfunções, de algumas necessidades que precisam de terapêuticas. Certo? O número de miseráveis no mundo também está crescendo assustadoramente. Agora vamos pensar o seguinte, vocês têm informação, vocês sabem que no Brasil são assassinadas mais de 60 mil pessoas por ano. 10 anos, se eu for nessa vibe aí, 600 mil. 600 mil pessoas. Quantas mulheres violentadas, quantos bullying, quantas crianças, quanta pedofilia,
o narcotráfico, a corrupção instaurada e o mundo inteiro vendo nos 3 poderes no nosso país e nos outros países também. Né? Lá na Finlândia, na Noruega também deve ter alguma corrupção, pequenininha, mas tem. Imagine aqui no Brasil, o indivíduo dando calote nas coisas mais simples. Ontem eu vi um vídeo de um indivíduo que põe uma pecinha numa roda de carro para mostrar para você na oficina mecânica que seu carro está desalinhado, a roda está desalinhada. É porque tem uma peça que faz com que a roda, na hora que está girando, fique torta. A roda está perfeita. Aí ele pega a roda, leva lá dentro, finge que alinhou a roda, volta com a roda, aí põe uma outra peça que está normal, põe a roda para rodar aí, ó, alinhei seu carro. Quanto custa? 130. Não, mas pode me dar 80, tá bom. Vamos e venhamos. Esse é o mundo que a gente está se deparando aí fora. Como que nós podemos ter a expectativa de que as questões vão ser resolvidas a toque de caixa? E que o homem é capaz de mudar o destino dos sistemas? Porque a evolução do planeta Terra tem a ver com a evolução dos outros planetas que fazem parte do nosso sistema. Os mundos se intercambiam. Então, vocês acham que uma atitude da humanidade ela é capaz de mudar uma estrutura de um planeta? Por exemplo, os da ecologia, né? Os ecólogos, é isso? Os ecologistas falam que sim. E são alertas para que se preserve a natureza, que façam isso. Ok, é processo de evolução, de aprendizado, de educação, e as pessoas precisam de entender isso mesmo, porque a natureza lá de fora reflete a natureza íntima. Se o seu quarto é bagunçado, é porque bagunçado está a sua intimidade. Se você destrói um rio, você está destruindo a sua própria natureza íntima. Uma coisa fala da outra, certinho? O que importa a gente entender é o seguinte, que nós estamos num contexto de aprendizado, e estamos, graças a Deus, nos despertando para um novo momento. Por isso é que o texto está dizendo sobre um grande monte ardendo em fogo, e que ele se torna sangue. O sangue é o sangue do testemunho, que nós precisamos de entender que o sangue que está jorrando, ele está, ao invés de te matando, ele está te purificando. Ao invés de você reclamar que a vida está ruim, observe que a vida está, na verdade, fluindo conforme a sua necessidade. E se você muda a sua visão, os seus sentimentos também alteram. Ao invés de reclamar, de se rebelar, você passa a operar para que as coisas fluam de uma forma mais produtiva. Por isso é que essa terça parte do mar, na visão do Honório, é um processo em que essa coisa ardendo em fogo, instaurada no plano de mudança de consciência, materializa-se no campo prático, tornando-se sangue. Aí o Honório disse assim, no ano de 2000, temos 24 bilhões de espíritos evoluindo na Terra. Desses, 1/3 irradiando princípios elevados. 1/3. Irradiando princípios elevados. E se está irradiando princípios elevados, está instaurando reflexos de vida superior. Você vem para a evangelização, Fernanda? Você está instaurando na sua intimidade, pelo seu comportamento, pelo seu hábito, você está instaurando reflexos de uma vida superior. Vai chegar um momento que tudo que você está fazendo agora, na hora do aperto, vai vir como resposta para te ajudar. Pegou? 1/3 da humanidade não está preparado ainda para esses recursos. Não está preparado. Pode ler um Zacarias aqui, por ingrediente? Deixa eu só completar só essa frase aqui. Isso aí? Pode. Mas sendo... Então tá, tem a ver com esse que não está preparado? É. Vai lá.
Zacarias 13, versículo 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. E direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então você tem Um texto que vai testemunhar em meio a dois textos. E 2 terços, e 1 terço no primeiro Duas texto. partes serão extirpadas e expirarão. Então esses 2 textos que são a maioria, no plano interno, significando egoísmo, orgulho, vaidade, cobiça, isso vai ser extirpado. Deverá ser extirpado pelo trabalho de transformação moral. Agora, se o elemento for ineficiente, ele vai ser convidado a ir para outra escola. O texto está falando que 2 terços vai expirar, não é isso? 2 terços expirar. Então vamos pegar a palavra expirar. 2 terços vai expirar. Qual que é o significado da palavra expirar, Luiz? Expirar pode ser como terminar, né? Por exemplo, expirou o prazo de validade, por exemplo, né? Acabou aquele prazo que foi definido para aquele produto, né? Então, associa com o toque da trombeta, que é um ultimato. Isso. É como o toque da trombeta expirou o tempo que lhe foi dado, que lhe foi passado, né? E por que isso vai acontecer, né? Você estava falando de iniquidade, eu fui lá no sermão profético, Jesus já falava para a gente, e por se multiplicar, você está falando muito em iniquidade, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos. Muitos. Não, Então, não de todos. Sim, de muitos. E nem de poucos, Não, de muitos. De muitos. Pode ser até os 2 terços que estamos falando, né? Então, é um alerta para nós, né? Ó, o coordenador está dizendo assim, o amor de muitos, 2 terços, se esfriará. Aí ele está me dizendo assim, mas não está escrito que o de poucos se multiplicará. Porque na ordem inversa, o de poucos vai se multiplicar. Então, o trabalho com o evangelho, em tese, é de poucos. Mas é para multiplicar. Mas ele é capaz. Ele é capaz de se tornar a alavanca de muitos que o amor vai esfriar e que no tempo certo vão procurar, vão sentir necessidade desse amor, que é o fulcro que vai irradiar. Então, o número aqui, ele é simbólico. Sim. Então, a questão é a seguinte, se você for olhar 8 bilhões de espíritos, se nós formos analisar qual é o percentual que já vivem com uma identidade, com uma vida superior, esse número é diminuto. Ele é diminuto, perto de 8 bilhões. Se você for lá na Índia, imaginar bilhões de espíritos só pensando em trabalho. Na China. Na China. Na Índia. Na Índia, só na África, procriando, vivendo uma vida apenas de básica. Subsistência. Imagine. Só que como é que acontece o toque? Vamos repetir, o toque se dá na dor. Estes corações de bilhões e bilhões de seres estão passando pela dor. Júlio, diga. Pode passar. A Denise que está querendo falar ou é o Gino que quer me chamar? Não, eu Então, quero dar voz aqui a uma pessoa do chat, Então, o vamos. Arnaldo, que ele está ansioso lá. Agradeço a audiência dos amigos, está um número considerável de queridos aqui no chat. Obrigada por estarem conosco. Ô, Júlio, o Arnaldo
fez o seguinte comentário. Júlio, trabalho bem a metáfora mar, que você falou lá no início da reunião, mas no meio da reunião. Traduzindo como mar de conhecimento. Estamos imersos nesse mar. Sem obtenção e exercício do conhecimento com a ética moral, passamos a vivenciar o vazio existencial. Exatamente. Seria isso que o Beto também acabou de falar, do que o amor se esfriará. Sim, né? sem dúvida. Eu vou viver o egoísmo, que é o amor próprio, cristalizado. Isso mesmo. Não, foi um comentário do Arnaldo aí, pertinente aí, acrescentando. Nós agradecemos o Arnaldo está sempre aí nos apoiando. Muito bem. É um grande apoio para nós. Obrigado, Arnaldo. Eu fui obrigado a sair aqui por outros motivos, mas o Júlio, inclusive, tinha me projetado aqui, a questão 1019 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos Espíritos: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Ficou bem costurado agora. Ficou. Com essa questão aí, você vai fechar bem. E tudo isso aqui não foi planejado não, tá bom? Você vê como é que os Espíritos conduzem o trabalho. O reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Essa é a pergunta. Resposta dos Espíritos superiores: o bem reinará na Terra quando? Entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus. Estes, porém, só a deixarão quando o homem tiver banido daí o orgulho e o egoísmo. Essa resposta, ela tem um desdobramento à frente, o texto é longo, eu não vou ler tudo. Mas ela nos traz uma ideia muito séria, muito séria. E, na verdade, muito científica, muito prática, muito lógica. E com probabilidades aqui fantásticas. Então, observemos bem. O bem reinará na terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Então, a multiplicação do amor, objetivo exatamente sensibilizar os espíritos para que vivamos nestas faixas da justiça e do amor. Se nós, que estamos aqui interessados e estamos estudando, somos tão vacilantes, se eu parar de pensar no outro e pensar apenas na minha realidade, o reinado do bem ainda está muito distante para mim. Para mim. Eu não estou falando para o outro. Certo? Porque nós temos uma tendência a projetar, a querer fazer cálculo lá fora. Tanto é verdade que quando você vê alguém em apuros, você, até por boas intenções, você quer resolver o problema do outro, não é assim? O ideal é que todo mundo tenha uma vida perfeita para não te dar trabalho. Não é assim? Então significa que duas reflexões. Primeira, que a gente está com dificuldade ainda de fazer o bem prevalecer. Porque o bem genuíno, ele não quer a perfeição do outro. Ele pode orar por ela. Mas querer a perfeição do outro é presunção. Certo? Imaginemos. Quantas pessoas, qual o percentual na Terra de pessoas que estão realmente interessadas em refletir nesses termos? São poucas. São poucas pessoas. Porque se a gente for ver na sociedade, você visita as famílias, uma família de 10, pode ser que você encontre um apóstolo.
um espírito que está ali, silencioso, sorrindo e chorando junto, fazendo sua parte. Quando alguém desespera, vai lá, tem uma mensagem de esperança, de fé, que é difícil você ver essa pessoa desequilibrada. Não é assim? Basta ver o percentual. Agora, o que nos consola é que os espíritos estão enviando espíritos no processo da reencarnação para mudar esse painel. Só que essa mudança ela não se dá, repito, a toque de caixa, porque não adianta. A gente discute muito isso. Eu vejo até pessoas sérias, pessoas que têm autoridade em espiritismo, escrevem livros, são aclamadas por multidões, e estão levando a mensagem espírita ferro e fogo, no pé da letra. Porque Kardec, os espíritos falam que se aproxima o tempo, aproxima-se qual tempo? O tempo dessa regeneração. Mas aproxima-se um tempo em que o processo começa. E esse processo ele tem ciclos. Se a gente for na história da humanidade pós-Jesus até hoje, a humanidade deu um salto de qualidade muito importante no âmbito da organização, da educação. Hoje a gente já tem liberdade aqui no Brasil, que é um país maravilhoso. É um celeiro de bênçãos para a gente pôr em prática. Porque aqui, mesmo com tantas complicações, nós vivemos num mundo de liberdade. Nós temos liberdade, não temos, Júlio? Nós podemos discutir isso na democracia, não podemos? É uma democracia de mundo atrasado, mas é uma democracia, não é assim? Então nós estamos aqui com esse desafio de fazer as nossas modificações. Agora nós precisamos de tempo. Então toda ideia que precipita acontecimentos e que traz vanglórias ou que traz ufanismo, o Júlio falou uma coisa importante e eu convido os amigos espíritas a estudarem com o assunto. Cuidado. Porque vocês estão gastando tempo, papel, dinheiro e escrevendo bobagem para os outros. Porque está um tal agora, até que dia que vai vir uma leva de espíritos. Imagine. Há pouco tempo eu li um texto aí que vai reencarnar mais de 200 mil apóstolos no planeta. Que vão vir das esferas, dos planetas, tais, quais. Você falou, eles vão reencarnar, né? Bom. E até lá nós vamos fazer o quê? Ficar de braço cruzado esperando? Então, um detalhe. 20 anos para eles pôr a cabeça para fora. Nós estamos falando do mar aqui. Se eles reencarnam hoje, daqui a 20 anos que eles vão botar a cabeça para fora do mar, assim, nós vamos ficar aqui de braço cruzado esperando? Eu vou contar uma história que eu ouvi da boca de Arnaldo Rocha, amigo de Chico Xavier, coordenador das reuniões de Pedro Leopoldo. Chico Xavier, a referência de mediunidade. Nesse contexto eu falo com a boca cheia. Contexto de exuberância mediúnica e vivência evangélica da mediunidade. Lá atrás os espíritos narraram que tinha uma família que vivia na Itália, sul da França, que ficou muito conhecida na história como os Di Colonna, família Di Colonna. Inclusive dessa família houveram reis, papas e etc. E naquela família dos Di Colonna, alguns membros da equipe, que hoje são espíritos muito atuantes, estavam reencarnados naquele período. Dentre eles, o Clóvis Tavares, que foi muito amigo de Arnaldo, Chico, o Chico, o próprio Chico Xavier, que se chamava Lucrécia Di Colonna, mais uma vida feminina de Chico. E o Clóvis, na época, se chamava Pepino Di Colonna. E ele tinha um filho que se chamava Pierino Di Colonna. O Pierino Di Colonna é uma das vidas de Arnaldo Rocha. E é muito legal, porque eu tenho
está aqui conosco aqui, tem um livro que o Clóvis Tavares presenteou ao Arnaldo, e eu até publiquei isso no Chico Diálogos e Recordações, que tem uma dedicatória em que o Clóvis Tavares usa na dedicatória o nome deles no passado. Ao meu querido Pierino de Colonna, um abraço, Pepino de Colonna. Estes espíritos, estes amigos, eles tiveram uma oportunidade de ter um pequeno convívio com Francisco de Assis. Naquele mesmo período. Eles dialogavam com Francisco de Assis. Né? Francisco de Assis teve momentos muito especiais com eles. Aí, certa feita, eu falei assim, puxa vida, hein, Arnaldo, que oportunidade. Eu brinquei com ele, que oportunidade que você teve, hein? Ele falou assim, pois é, meu filho. Quando eu penso nisso, eu fico assim, puxa vida, e eu continuo essa besta aqui. Arnaldo era demais. Essa besta. E eu... O que eu quero dizer com isso? A gente tem que estudar prestando atenção. Você conviver com o anjo é maravilhoso. Você está do lado de espíritos de alta envergadura é para marcar, porque eles vão semear, porque eles fazem luz, e a luz contagia mesmo. Agora ensina Emmanuel, na última lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que é necessário que a gente aprenda a fazer luz própria, porque conviver com a luz alheia é importante, educa, ensina, estimula, abençoa, consola, ótimo. Mas diz Emmanuel mais ou menos assim, mas vai chegar um tempo que a providência divina vai convidar estes companheiros que têm luz própria a estagiar em outros ambientes. E o que será de ti? Aí o Emmanuel diz, portanto, não apoie a sua evolução na luz do outro. Faça a sua luz. Porque há de chegar um tempo que você com a luz própria, por certo, estará em consonância com a luz do próprio Cristo. Eu termino com uma imagem muito extraordinária que eu vivi há muito tempo atrás num desdobramento. Eu passava por um momento difícil na minha jornada e no mundo espiritual nós nos encontrávamos numa região, um vale com muitos sofredores, muitos sofredores. E eu era um deles. Aí eis que nós vimos um vulto de um espírito benfeitor. E aí ele passava por meio dos sofredores e ia dando um passe magnético, cuidando, e eu vendo aquela cena. E ele foi perambulando, e à medida em que eu fui observando, eu fui modificando o meu painel íntimo. A vibração foi mudando, e eu fui começando a me sentir revitalizado. Até que quando ele chega bem próximo, eu vou em direção dele para agradecer aquela oportunidade, né? Porque vendo ele trabalhar, aquilo estava me fazendo muito bem. Aí quando eu me aproximo, e como se pedisse atenção, olha para mim que eu quero falar com você. Ele se manteve de costas, meio de costas não, de lado. Aí ele se aproxima, pega a minha mão e sai comigo para que eu pudesse estender a mão àquelas pessoas que sofriam. No primeiro momento eu fiquei absurdado, né, perplexo, até que quando eu assusto, ele se retira. Eu o procuro, pulverizou. Eu olho a dianteira, aquele vale vasto de sofredores para trabalhar. Reflitamos.
no que vem a ser fazer a própria luz. Isto é que vai garantir que essa terça parte seja capaz de irradiar amor e contribuir na transformação do mundo, mas sem presunção e sem ficar com contabilidade, mensurando, porque você está gastando tempo precioso enquanto a dor está lá fora pedindo bênçãos, bênçãos de paz. E com essas bênçãos de paz, nós agradecemos a presença de todos. Agradeço aos amigos do chat. Hoje nós não demos nem bola para Denise, né? Denise teve que clamar a voz no deserto, quase tomou o microfone da gente, né? Mas é isso mesmo, Denise, seu papel é esse. Não... O Arnaldo, semana passada, falou que a gente empolga, né? Que o Júlio estava empolgado, que tem hora que eu que empolgo, e que a gente não dá voz para o chat. Mas é isso aí. A gente manda um abraço para todos e vamos encerrar. E eu gostaria de pedir que a Fernanda fizesse a prece final. Passa para ela o microfone, por favor. Até a próxima semana.